Apesar da riqueza atual e das conquistas infinitas no futebol alemão e das 6 Champions League, o Bayern de Munique tem um passado de resistência ao nazismo de Adolf Hitler e esteve à beira da extinção por desafiar o regime nazista. Mas recentemente, um pesquisador abriu uma discussão ao afirmar que não é bem assim essa história do Bayern para se vangloriar do apelido "o Clube de Judeus", pois segundo ele, o Bayern se adaptou ao nazismo e fez perversidades como os demais clubes também fizeram. Você irá conferir essas histórias do futebol na época do nazismo, que até hoje é muito obscura e pouco conhecida, muito devido ao medo dos clubes de falarem sobre como se comportaram nesse período. Mas quem me acompanha sabe que eu estou tornando essas histórias conhecidas com muita pesquisa e leitura de artigos até em alemão. Esse é o 5º vídeo com essa temática do nazismo, então se você quer conhecer as outras histórias imperdíveis, se inscreva no canal para assistir e se tornar um expert de futebol no nazismo. Bora lá saber se o Bayern resistiu ao nazismo e ao Hitler. O FC Bayern foi fundado em 1900. Os membros judeus moldaram o clube desde o início, sendo Kurt Lauder, filho de uma família de comerciantes judeus, uma das figuras mais importantes da história do clube. Ele ocupou a presidência de 1913 até 1933, dirigindo as fortunas com grande sucesso, deixando uma base financeira sólida, planejando um estádio próprio. Em 1932, junto com o técnico judeu Richard Dombie, levou o Bayern ao primeiro título de campeonato alemão. Todavia, em 1933, a Alemanha iniciou seu período conhecido como Terceiro Reich, mais conhecido como a Era Nazista, governada pelo Estado totalitarista de Hitler, de 1933 até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Esse governo nazista é um exemplo de que uma ditadura não precisa iniciar com generais e soldados, mas os próprios governantes eleitos democraticamente podem colapsar a democracia. Imediatamente após tomar o poder, os nazistas começaram a perseguir e discriminar os judeus em todas as áreas da sociedade. O futebol não foi uma exceção. Houve um processo conhecido como arianização dos clubes desportivos. Lembrando que um dos pilares ideológicos do Hitler era a construção da Alemanha para e pela raça ariana, que seria, segundo ele, a raça mais pura e superior dos seres humanos, pois os arianos seriam todos fortes, altos, loiros, inteligentes e brancos. O presidente do Bayern, em 1933, teve que renunciar ao cargo junto com todos os outros judeus, pois o Bayern assinou a carta de intenções para a arianização, uma postura em prol do nazismo. No clube, os adeptos do partido nazista eram inicialmente apenas uma pequena minoria que estava particularmente representada no departamento de esqui e tentava dominar o clube a partir daí. O sucessor de Lauder foi inicialmente seu assistente Siegfried Hermann. Oficialmente, não mais no cargo, Lauder conseguiu continuar trabalhando em segundo plano, até que foi capturado e enviado para o campo de concentração de Dachau em 1938. Por ter sido ex-soldado que havia participado da Primeira Guerra Mundial, ele conseguiu sair do campo de concentração e daí foi se refugiar na Suíça em Genebra em 1939. O Bayern, por ocasião de um jogo fora de casa, estava em Genebra e aplaudiu bastante seu ex-presidente, que foi acompanhar a partida no estádio. Dizem que no intervalo do jogo, a Gestapo, polícia nazista presente na segurança do clube, entrou no vestiário e ameaçou todos os jogadores com um bilhete sem volta para um campo de concentração se a atitude voltasse a se repetir. O clube também irritava os dirigentes nazistas, pois relutava em eleger um presidente politicamente aceitável. E foi somente 10 anos depois, em 1943, que o candidato preferido dos nazistas, o banqueiro Josef Salter, assumiu a presidência do clube, e a perseguição aos judeus no clube foi praticada como nunca. 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Lauder voltou do exílio em 1947 e chegou a Munique para ser reeleito presidente do Bayern, cargo em que se manteve até 1951. O clube, que com o mesmo presidente tinha começado a firmar-se na elite do futebol germânico desde o final da década de 20 e sido o último campeão antes da era Hitler, não voltaria a vencer um título até o final dos anos 60, tendo passado longos anos na segunda divisão. A posição adotada pelo clube atual de maior sucesso da Alemanha, o Bayern de Munique, durante a era nazista, será sempre uma questão que provoca divergências desde o seio histórico do clube. Sustenta-se a tese de que os bavários foram identificados com o clube dos judeus e perseguidos pelo Terceiro Reich. No entanto,
Como vimos, o clube se antecipou juntamente com os outros e decretou o Estatuto da Arenização, como mostra um artigo científico alemão que deixarei na descrição desse vídeo para quem quiser ler. E de acordo com um relatório publicado na revista Der Spiegel, baseado na pesquisa de outro estudioso da história do esporte, Mark Wort Herzog, que revisou atas de reuniões e estatutos de clubes de 1933 a 45, muitos deles inéditos, de onde se conclui que o Bayern passou a excluir seus associados judeus, embora houvesse ainda espaço para contornar as ordens de assédio do nazismo, como conseguiram em algumas questões de acordo com sua conveniência. Até o momento que assumiu Josef Salter, que a partir daí aconteceu o controle total dos dirigentes nazistas no clube. Já em seu próprio portal, o Bayern de Munique se defende afirmando que, devido às suas raízes judaicas, o clube sofreu uma desvantagem em muitos aspectos em relação aos demais. O número de membros de equipes de diversos esportes e torcedores caiu drasticamente. Durante os 12 anos da ditadura nazista, o clube perdeu a liderança do futebol alemão e caiu para a posição de número 81 na classificação do Império Alemão de Futebol. De acordo com os registros do clube, 56 membros do Bayern perderam a vida no campo de batalha, incluindo 2 jogadores da seleção, Josef Bergmer e Franz Grun. Muitos outros foram declarados desaparecidos e 7 membros foram assassinados pelos nazistas por razões raciais, religiosas ou políticas. Além disso, o Bayern também lembra que em julho de 1944 perdeu sua casa quando um bombardeio dos aliados destruiu o escritório do clube. As histórias não só do Bayern, como de outros clubes no período nazista, irão ter bastante novidades nos próximos anos com as diversas pesquisas que estão acontecendo nas universidades. O Bayern merece o posto título de clube judeu que mais enfrentou Hitler? Conta pra mim aqui nos comentários. E se eu fosse você, não perderia a chance e iria conferir a história do jogo da morte, a do maior jogador europeu que negou vestir a camisa nazista na Copa do Mundo de 38 e foi morto por Hitler, a partida entre Inglaterra e Alemanha para impedir o início da Segunda Guerra Mundial, e o clube São Paulo, que tem o lema de serem a torcida que mete mais medo em nazista. Todos esses vídeos estão disponíveis para quem estiver inscrito no canal, portanto aperte o botão de se inscrever e se delicie com tanta história interessante do futebol nesse período que está aparecendo aqui para clicar, combinado? E desculpe pelas pronúncias em alemão. Grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu, coruja!